Olá, mentorandos, como estão? Tudo bem? Então, eu aceitei o desafio de tentar resumir o vídeo de 5 horas para tentar aí fazer em alguns minutos. Vocês sabem a minha dificuldade em resumir, ser mais sintética, mas vamos lá. Então, aquele vídeo lá de 5 horas que fala sobre pontos de liquidez, ondas, do jeito que a gente gosta, que fala como operar o dólar sem indicadores, né? Em alguns momentos vocês vão usar o IFR, depois em alguns momentos vocês não vão usar. Então, assim, por que isso? Embora algumas pessoas tenham ficado indecisas de como operar o dólar, né? Nós lembramos que existem três formas. A primeira é a Petax, pela Petax, né? Então, de manhã, 10 e 10 da manhã sai a primeira Petax, tá? Então, o mercado está aqui nessa região. Pode perceber pela Golden Line que a gente trilha, que a gente traça, que a única média que a gente tem no dólar é a Golden Line. O que é a Golden Line? Como eu expliquei lá no vídeo. Ele é a média de 9 do time de 15 minutos colocada no gráfico de 1 minuto, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Topos e fundos ativos. Detector de divergência depois a gente vai usar. Então a gente não vai usar muita coisa, tá? No dólar, além da Golden Line, tá? E depois a gente vai usar o IFR quando entrar com o detector de divergência. Mas para quem não quer operar com detector com divergência, não vai olhar para cá, né? Vai olhar só para a Golden Line e para o dólar assim e vai pela Petax. Então o gráfico começa a subir, 10 e 10, a gente tem uma Petax lá embaixo. Qual é a tendência macro? Vendedora. Então, eu vou trabalhar com a Petax a favor da venda, né? Certo. Então, eu vou entrar com a venda aqui para buscar a primeira Petax do dia, tá? Aqui a gente já fez R$ 270. O que vai acontecer aqui? Vou virar a mão? Não, porque quem opera Petax, só se a Petax saiu aqui em cima das 10h30. Saiu lá para cima? Vira a mão. Lembrando de deixar o stop curto, até ele executar ali mais R$ 360. E aí a terceira, das 11h30, saiu lá para baixo. Aí você vai fazendo só isso, tá? Só opera em Petax. 3 operações por dia, 3 Petax pagas, fechou. Então, esse foi a primeira explicação. Usa Golden Line para isso? Não, não usa Golden Line. Você vai trabalhar só Petax. É mais arriscado, às vezes o mercado não vai, mas para quem quis trabalhar só com a Petax, esse dia pagou e pagou bastante, tá? Então essa foi a primeira explicação que a gente deu lá, como trabalhar operando Petax, tá? Por ondas, que foi acho que foi por isso que demorou mais a nossa aula. Por ondas. Mercado com macro, tendência vendedora. Então você sempre anota isso, ó. Macro vendedor, macro vendedor, macro vendedor. A primeira onda, tá? Ela tem que ter o início na abertura, um topo e um fundo, tá? Então seria aqui um início, um topo e um fundo. Pela regra, a nossa primeira onda é a menor. Por isso que a gente acaba usando sempre a abertura, tá? Normalmente a menor onda do dia vai ser a onda 1 para o dólar. A onda 2 só é uma onda simples, onde ela inicia no final da onda 1, nesse fundo. Segundo a Elliott, por ser vendedora, ela não deveria ser maior que a onda 2 no topo, tá? Deveria ser menor.
Mas como ela está bem definida para nós, a gente considera a onda 2 aqui, ó. Tá? A gente vai considerar a onda 2 assim. A única coisa que a gente tem na nossa regra é que se ela está numa macro vendedora, que o fundo da onda 2 precisa estar mais fundo que o da onda 1. Ou seja, tem que seguir essa tendência. Então, nós temos uma onda 2 simples aqui, o que faz com que a onda 4 seja mais complexa, certo? Onda 2 formada. Tá? E a onda 3? A onda 3, ela só vai terminar quando ela fizer um fundo maior que o da onda 2. Não é igual, tá? Aqui é fundo igual, ó. Então, eu vou considerar a onda 3 aqui, o final dela, tá? Então, como que eu entro nelas? Se eu estou fazendo entradas nos topos, tá? Ó, aqui eu vendo, aqui eu vendo, e a entrada vai ser aqui, tá? Então, eu tenho um aluno de quase 80 anos aqui, vocês sabem quem é, né, seu João? Desses mentorandos que estão comigo já há bastante tempo. Que ele já, por saber já o domínio das ondas, ele compra e vende, compra e vende, compra e vende, tá? Ele só opera dólar também há bastante tempo. Olha aqui, ó. Quantos pontos deu aqui? 45 pontos, R$ 450 por contrato. Aliás, R$ 45. R$ 450 se tiver 10 contratos. Só que a onda 3, por ser a onda mais longa, tá? Como ela foi bem identificada, a onda 1 e a onda 2, a onda 3, aqui você pode comprar, que o seu João compra, né? Compra até fazer um topo maior e depois vende até buscar o fundo maior, tá? Só que a onda 3 é aquela onda que a gente carrega mais a mão, tá? Por quê? Porque alguns de vocês esperam a onda 3 para operar. E como ela é vendedora, eu subo comprado com um ou dois contratos. E aí, quando ela desce, né, gente? Porque, claro, tem dias que não tem notícia, que o mercado está mais lateral. Mas aqui é o momento de vender uns 100 contratos, né? Chegou na Golden Line, faz um médio de 50 e segue vendido, tá bom? Essa é a regra, tá bom? Ou aqui, ó, fez fundo duplo, né? Fez fundo duplo aqui, ó. Mesma coisa. Fez um fundo duplo. Quem quiser trabalhar só por oscilação, vai querer comprar, tá? Não vale a pena, tá, gente? Não vale a pena ir contra a tendência. Nesse caso, que a gente está operando por ondas. Então, segue aqui, pega os teus pontinhos e termina o mercado. Então, é assim que a gente opera por ondas, tá? A onda 4 ela foi mais complexa, né? Ela acabou sendo mais complexa. Porque ela faz esse movimento aqui e não faz fundo, ó. Ela não faz mais fundo, o mercado termina, tá? Teve onda 5? Não. Por quê? Eu acredito que, embora fale, o mercado tem 5 ondas, tá? Que talvez a complexidade da onda 4 se misturou com a onda 3 no momento que ele fez essa região aqui, tá? Essa aqui foi uma onda 4 complexa, tá? E aqui a onda 5 para finalizar o mercado, beleza. Só que como ele não fez um fundo maior que a onda 2, eu não considerei essa aqui a onda 3, tá? Porque a onda 3, obrigatoriamente, ela é a onda mais longa do mercado, tá? Então, assim, ele te conta o quê? Pulso, pulso, pulso. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. É isso que ele te conta. Nós contamos assim, onda 1, onda 2, onda 3, tá?
onda 4 e onda 5 não vem muito ao caso para nós. O que a gente busca? Treinar a terceira onda, tá? Às vezes a onda 5 acaba sendo uma onda maior quando a onda 3 é pequena, tá? Mas pelo que vocês veem no dólar, mesmo a onda 3 sendo fazendo um fundo duplo, depois se estendendo, olha, a onda 5 falhou igual. Então, a nossa contagem da onda 3 está mais certa do que a contagem de onda 5 aqui, tá bom? Então, tá certa a nossa contagem, porque a onda 5 não foi maior, foi a onda 3. Ou seja, em alguns casos raros, a onda 5 pode ser maior que a onda 3, se a onda 3 foi por algum motivo de notícia, de acumulação, quando ela foi apagada, né? Quando ela foi limitada, que não é o caso, tá bom? Eu acho que eu consegui explicar bem sobre as ondas, tá? Agora vamos à última explicação de como operar o dólar usando divergência, que é o que a maioria já opera, né? Bom, então nós temos a Golden Line como referência, mas quem opera divergência não usa ela, tá? Então a gente vai tirar ela do nosso campo de visão. Tá. Vou trabalhar com o detector de topos e fundos. Lembrando que se vocês trabalharem no gráfico de Renko, não dá para usar o IFR, tá? Por que não dá para usar o IFR? Porque o gráfico de Renko, ele pega qualquer região de acumulação e transforma em um topo e um fundo, né? Então, assim, quem trabalha com Renko, nossa, gente, deu bug aqui? O que aconteceu? Ó, quem trabalha com Renko, olha o que ele faz. Tanto no gráfico quanto no IFR, ó, tá? Olha o que ele transforma. E outra coisa, o gráfico de 3 Renko que a gente usa para operar dólar, ele não pode estar com topos e fundos com um período de 11, lembra? Tem que ser 22 daí, tá? Para ele ficar para ele ficar mais suave, para ele marcar os fundos e os topos reais, tá bom? Aí tem que diminuir aqui, porque senão ele dá muito, ó. Tá? Topo fundo, beleza. Senão ele fica fazendo muito topo e fundo, porque o Renko busca criar topos e fundos, principalmente onde não tem, tá? Então, quem for trabalhar com Renko, ó, topo vale, aumenta para 22, tá bom? Se o preço estiver dentro do preço, vocês vão ver que ele vai trabalhar quase sem fazer marcações, né? Então, a gente vai mudar aqui, ó. Vamos voltar para 11, que é o que a gente opera num minuto, tá? Beleza. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, rapidinho aqui, pra gente não fazer um novo vídeo de tantas horas. Olha só, mesma coisa, eu vou considerar uma macro sempre, tá? Para quem for operar com o IFR, não vou considerar ondas, não vou considerar petax, não vou considerar nada, só divergência. E vou buscar operar essas divergências, tá bom? Então, primeira divergência do dia, tá? O mercado, ele abre com gap de baixa e aqui mostra para nós um volume comprador, tá? Depois, ele faz a estrutura vendedora, ó. Ele faz o M, né? E faz um fundo, tá? Então, assim, embora o gráfico estivesse caindo, né? Se a gente colocar um canal, a gente vai observar uma certa tendência, né? Ó, para queda. E depois, no final do dia, teve até um rompimento.
o nosso indicador está mostrando muita força na compra, tá? Então, o que eu posso fazer? Toda vez que ele tocar no fundo do canal, eu posso comprar, ou toda vez que ele fizer um fundo maior, eu compro. É uma forma também de operar, tá bom? Então, ó, aqui a primeira divergência compradora, o gráfico desceu. Então, aqui eu compro R$ 170. Aqui eu compro R$ 150. Fundo do canal eu compro R$ 180. Novo fundo, fundo maior, compro R$ 200. Aqui, fundo duplo, compro. Olha o que ele faz. 9 pontos e volta e faz um fundo. Faz mais um fundo. Compro de novo. Mais R$ 8. Faz um fundo maior. Compro de novo. Mais 20, mais R$ 200. Tá? Aí ele dá divergência para venda no RSI. Por isso que eu digo que aí vocês têm que operar o IFR junto. Por quê? Porque ele deu a divergência para compra e depois ele dá a divergência para venda. Tá bom? Então aqui, gráfico subiu e o IFR desceu. Vocês vendem, porque essa aqui pode ser a terceira, pelo horário, né? Pode ser a onda 3. Então vende, porque a onda 3 sempre vai dar depois do meio-dia. Onda 3 buscando um fundo maior, mais R$ 390 por contrato. Certo? 10 contratos nessa venda, R$ 3.600, fora que vocês pegaram aqui, ou seja, quase R$ 5.000, né? No dia. Tá bom? Só operando divergência de IFR. Então, assim, a gente tem 3 formas de operar o dólar: por ondas, por divergência e por PETAX, tá? Ah, ainda tem mais uma, captura de liquidez. Não sei se eu expliquei já a captura de liquidez, mas acho que não, né? Vamos pegar lá de novo aquele dia lá que a gente estava, dia 12. Aqui, dia 12. Ó, esse dia foi um dia lateral. Quando eu for operar por liquidez, eu preciso da Golden Line na tela, tá? E já vou explicar o motivo. Vamos lá. A Golden Line, ela seria nosso ponto neutro, tá? Quando que eu vou operar captura de liquidez? Em dias que a Golden Line está quase reta, tá bom? Por que quase reta? Olha a diferença dos outros dias, né, gente? Para cima e para baixo. Onde preço acima da Golden Line é compra, preço abaixo aqui, preço cruzou ela é venda, tá? Ó, para baixo venda, para cima compra, ou seja, a Golden Line ela é fantástica, ela é melhor que qualquer outra coisa, porque eu estou no gráfico de 1 minuto, operando dólar em 1 minuto, com a macro tendência do gráfico de 15. Então ela é muito assertiva, a Golden Line. Preço acima dela, compra, preço abaixo dela, venda. Voltou a subir, compra, sabe? Então vocês vão observando isso, tá? Vamos lá pro dia 12. Então no dia 12, que ele ficou bem lateral, ó, dia 12 que a gente tá aqui, ó, tá? Que é o momento de troca de estrutura do macro, né? Ó, dia 12. O que eu preciso fazer para entender aqui a captura da liquidez, tá? Aí quando vocês forem fazer simulador, vocês tirem do WDOJ e coloquem no WDO o futuro do WDO, tá bom? FUT, WDO FUT, que é melhor, porque os candles aqui já estão meio desintegrados, tá bom? Porque de fevereiro, né? O que é ruim, porque a minha lógica, meu Deus do céu. Vamos de novo. Sempre que existir um caixote ou um acúmulo de liquidez. Sempre que existir um caixote ou um acúmulo de liquidez, e aqui eu não considero IFR, tá? Ó, é gráfico e Golden Line, só.
e feeling, né? E o feeling de vocês. Então, sempre que existir um acúmulo de liquidez, tá bem ruim, tá bem ruim nossa neológica, né, pessoal? Ó, aqui, ó. Principalmente final de mercado. Então, ali tem um acúmulo de liquidez. Aqui tem um acúmulo de liquidez. Aqui tem um acúmulo de liquidez. Ou seja, quando o mercado não está andando, né? Quando o mercado não está andando a gosto, ele anda e faz o acúmulo de liquidez. Aqui já é outro dia, tá bom? Então, no simulador, vocês, conforme o mercado vai se desenvolvendo, vocês vão identificando os caixotes e vão marcando. A regra do caixote para o índice é igual ao do dólar. 50% já sabe onde vai romper. Só que para ele romper, ele sempre vai ter que fazer a pesca da liquidez. E aí vocês vão observando quais foram as que ficaram em dívida e quais foram pagas. Tá? Então, se esse aqui é o topo, toda vez que o mercado sair, nem que seja um pouquinho só, tá? Nem que seja um pouquinho só, ele está capturando a liquidez que foi formada aqui nessa região. Que liquidez que foi formada aqui? Alguém sabe dizer? Quando o mercado deu a venda e eu comprei e ele vendeu. Aí eu vendi, aí ele comprou. Daí eu comprei e ele vendeu, tá? Então eu tenho liquidez da abertura formada aqui pro dólar, tanto na compra quanto na venda. Um monte de gente que foi estopada aqui nessa abertura de mercado. Então eu tenho liquidez em cima e eu tenho liquidez embaixo do pessoal que foi estopado. Até porque os stops sempre ficam nas extremidades, né? Ninguém bota stop no meio do gráfico. Então, quando o mercado faz esse movimento de captura de fundo, tá? Ele sobe. E quando ele captura topo, ele desce, tá bom? Aqui ele não conseguiu descer, fazer um fundo maior, ele retesta e aí ele encaixota de novo. Mesma coisa, saiu fora do caixote, pegou liquidez de fundo, ele sobe. Ele voltou a encaixotar, ó. Voltou a encaixotar, ficou todo ele abaixo da Golden Line, de repente um paviozinho dentro do próprio caixote captura a liquidez do topo do caixote e aí faz a venda, tá? Quando eu estou operando assim por liquidez, tá? Todas as liquidez de topo e de fundo que vêm sendo pagas, eu vou considerando pago, tá? Pago. E mesmo assim, ó, fundo maior pegou a liquidez de tudo isso aqui para subir. Topo maior que toda essa região anterior, ou seja, toda a liquidez de todas foram pegas aqui agora nessa pernada, beleza? Então, de novo, dívida paga. Agora, o que eu preciso fazer? Pegou a liquidez desse topo todo? Pegou, eu vendo. Fez um fundo maior, eu compro. Fez um topo maior, eu vendo. Então, liquidez nessa região paga, quitada novamente. Eu não estou olhando Petax, eu não estou olhando média, eu não estou olhando nada, tá? Bateu na Golden Line, fez um pullback. Ó, não ganha, ele não ganha topo, e ele volta a descer, tá? Encaixota novamente, tá? Fura o caixote, pega a liquidez do fundo.
Pegou a liquidez do fundo do caixote. Tenho liquidez em cima. Tenho liquidez embaixo. Liquidez de baixo paga. Tá? Ele sobe, mas ele não ganha topo. Desce, não ganha o fundo. Agora ele vai buscar liquidez de topo. Aí ele aproveita para buscar liquidez de qual região? Tá? Liquidez de fundo eu compro, tá, gente? Compro, seguro o pullback e subo, tá bom? Aqui eu compro. Ficou essa dívida aqui, tá? Quando ele sobe, aí ele pega, captura essa liquidez. Aí ele pega o quê? Ele pega essa região aqui, tá? Então ele pega a liquidez de toda essa região de novo para ele, novamente. Pegou liquidez? Pegou. Então eu considero pago. Agora sim, fez um topo maior que o anterior, que esse aqui, eu vendo. Fundo maior, ó, fundo maior, que seja um pitinho só, eu compro. Beleza. Aí encaixotou de novo. Ó, meio-dia. Encaixotou bastante. Mesma coisa dentro do caixote. Aqui em cima eu vendo, aqui embaixo eu compro. Chegou na Golden Line, não ganha, mas ele faz topo maior. Aqui eu vendo. Faz um pullback e vende, tá? Pegando liquidez toda essa região aqui, certo? Então aqui eu compro, ó, aqui eu compro, e aí ficou uma dívida aqui em cima do caixote. Ó. Ficou uma dívida aqui em cima. Vamos observar se ele vai buscar essa dívida. Não busca mais, ó. Tá? Ele buscou só do fundo, essa topo ele não busca mais. Então aqui a mesma coisa. Já fez aqui a compra, eu saio no topo, eu saída no topo. Se eu quiser, eu seguro uma ordem de venda com stop no 0 a 0 ou com stop das 5 horas, né? Que a nossa saída do dólar é sempre às 5 horas, ó. Com stop das 5 horas. E que na verdade, 5 horas ele, 5 horas ele estaria aqui. Aqui, tá? Depois ele sobe, desce, sobe, tá? Sair daqui, na Golden Line. E aí, o que acontece quando ele deixa essa dívida aqui, ó? Olha o que ele faz na abertura do próximo dia. Onde é que ele vai? Tá? Capturar ela. Ou seja, não existe quem opera isso aqui, captura de liquidez. Não existe ficar pobre ou perder dinheiro. Não existe. Tu vai entrar só nas extremidades. Tu vai entrar só nas extremidades. Tu vai pegar só captura de liquidez. E o alvo sempre vai ser o fundo topo anterior. E era isso, gente. Não tem muito o que falar. Quando que eu vou operar liquidez? Dias laterais. Tá bom? Então, a gente já sabe operar PETAX, ondas de Elliott e liquidez. Eu acho que eu fiz 2 vezes a explicação da liquidez, mas foi necessário. E por divergência. Acho que é isso. A quarta é a divergência, operando só por divergência de IFR, tá? Ou seja, o dólar, ele é um ativo muito difícil em relação ao operacional do índice, tá? Ele, claro que ele vai ter uma amplitude, é claro que ele vai ter alvos, é claro que sim. Mas se a gente for ver o operacional dele, ele é distinto do índice, ele é bem diferente do índice. O índice também dá para a gente fazer dessa forma que eu falei para vocês, mas é muito para a gente operar o índice pela amplitude dele, tá? Com alvos de FIBO, do que o dólar, né? Porque o dólar em dias tipo hoje lateral, ele não respeita nada, gente.
Ele não vai pagar uma barra sequer, ele vai pagar assim, quanto que daria a barra? Aqui, ó, daria, que a barra de amplitude aqui ficou bem pequena nesse dia, né? Não sei nem se ela chegou a fazer uma amplitude de, fez uma amplitude de 13, ó. E depois recalibrou, ó. Depois ele recalibrou para 27, ó. Aí sim, ó. Daí ele começou a pagar 27 para cima, 27 para baixo, 27 para cima, 27 para baixo. Aqui ele pagou um pouco mais, ó. Ou seja, só que se tu for ver, quando a gente calcula a amplitude, como é nos 10 minutos, tu não vai lembrar de recalibrar, né? Então ele vai pagar três alvos para cima, três para baixo, três para cima, três para baixo. Ou seja, qual é a tendência, né? Então é bem ruim operar por amplitude somente nos dias que ele está lateral, né? Então o dólar ele é um ativo mais atípico assim, né? Já o Bitcoin já tem, embora tenha bastante oscilação, já segue mais nas amplitudes e o Fibonacci. E o dólar não, né? Como é que pode, né? Se o Bitcoin é mais volátil, né? E o dólar já é mais manipulado pelas PETACs, eu acredito, né? Que são os que manipulam ele, o sistema monetário, né? Então é isso, eu vejo que o dólar é mais difícil de operar por isso. Mas ele é difícil, mas pelo que eu falei para vocês, vocês podem escolher e se especializar em uma dessas formas de operar ele, né? Ou seja, ele é difícil, mas não é impossível. O que vocês não podem é querer seguir tendência quando ele não tem uma tendência. Então, vocês podem operar ou por PETAX e depois vocês ir seguindo a Golden Line e pegar a captura de liquidez, ou vocês podem operar só divergência e fazer uma operação híbrida, né? Ou seja, vocês podem criar o operacional de vocês para o dólar. De manhã eu opero só PETAX. Aí de tarde eu vou operar só divergência. Pode ser uma mistura das duas operações. Eu vou operar agora que ele está em mega tendência, eu vou operar só a captura de liquidez. Pode ser também. Ou vou tentar operar a amplitude nos dias de tendência. Pode ser também. Nos dias de tendência ele vai respeitar mais amplitude. Tá bom? Sucesso a todos. A gente se vê na próxima aula. Até mais!